Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 21. Pega a palavra combatente. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação. Vou te dizer uma coisa muito forte, você que está aqui, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Essa parábola que Jesus conta, ela, para alguns aqui, até podem se, para quem está focado somente nas coisas desse tempo presente, nas conquistas do tempo presente, ela gera desespero, angústia, até perda de sentido da vida. Meu Deus, tá vendo? Como esse homem diria a mim mesmo: agora você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: tolo, insensato. Da mesma noite sua vida será exigida. Para quem vai ficar tudo isso que ele juntou? Ele juntou para si. Mas, ou seja, presta atenção, amado, amada. Quando a nossa vida não está direcionada para a eternidade, ela fica vazia e sem sentido aqui, apenas pelas realidades do tempo presente. Quando a nossa vida está focada somente nas coisas, esse tempo cuidado é o quê? É só em conquistar isso, trabalhar aquilo, fazer aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Se sua vida vai ficando assim, ela vai ficando vazia, pode ver. Por que o consumismo aumenta? Porque ele responde à necessidade de quê? De um vazio interior. Então, muitas pessoas que têm compulsão de compra, por compra, e eu sei que muitos aqui têm. Quem aqui tem compulsão por compra? Muitas pessoas fazem isso exatamente para preencher um vazio, uma situação que está em desequilíbrio. E aí, para responder aquele vazio que você sente, aí você compra. Aí depois se endivida e diz assim: meu Deus, para que foi que eu comprei isso? Eu nem precisava, mas para responder o vazio. E assim acontece com qualquer outra realidade que você quiser. Se você quiser responder com o álcool, você vai morrer numa cirrose hepática. Você vai morrer e você não vai preencher esse vazio. Você cada dia vai buscando o quê? Mais. Mais. Entende? A mesma coisa com as drogas. Aí eu busco mais. Mais. Presta atenção, ele parte do mesmo princípio. Porque senão a gente pensa que o problema é as drogas, é isso. Não, o problema é o vazio que você tem, que não está preenchido. E quando você vai vivendo somente nas realidades desse tempo presente, o vazio cresce. E aí eu quero dizer para você, só Deus é capaz de preencher os teus vazios. Não tem homem, não tem mulher, não tem esposa, não tem marido, não tem amigo, nada. Só Deus é capaz de preencher os teus vazios. Nenhuma pessoa e nenhuma coisa e nenhum prazer deste mundo vai preencher o seu vazio. Tanto é que o prazer, ele vai te dar uma alegria, uma satisfação momentânea. E depois você vai precisar de quê? De mais. E aquela quantidade anterior já não é mais o suficiente. Você precisa de mais e mais. É assim que muitas pessoas se entregam na prostituição apenas pela busca do prazer do corpo. É assim que muitas pessoas se perdem em vícios os mais diversos possíveis, apenas na busca de um prazer que preencha aquele vazio e aquela tristeza. E eu te digo, nada nesse mundo, nem ninguém, só Deus é capaz de preencher o teu vazio. Tem pessoas que vão dizer assim: ai meu Deus, olha essa palavra, eu vou trabalhar tanto, daqui a pouco a minha vida será tirada. Alguém até certa vez me perguntava: para quê? O que adianta? Trabalhar, daqui a pouco eu vou morrer. E a resposta está no encontro de Jesus com a samaritana, no poço de Jacó.
Essa resposta ela é muito clara e é muito eficaz. Porque Jesus, encontrando aquela mulher, vendo todas as suas dores, todos os seus traumas, todos os seus vazios interiores, todas as suas inseguranças, Jesus diz para aquela mulher uma frase que muda tudo na vida dela. Se beberes da água que eu tenho para te dar, jamais terás sede. E aquela mulher fica assim, encucada com aquela palavra, mas Senhor, eu venho sempre buscar água neste poço, nosso pai Jacó, e sempre tenho sede novamente, eu sempre volto para buscar água aqui novamente. Mas Jesus fala, se beberes da água que eu tenho para te dar, jamais terás sede. Meus irmãos e minhas irmãs, a água que Jesus tem para nos dar, ela sacia a nossa sede completamente. Ela não é apenas dá um prazer. O prazer que Jesus nos dá não é apenas um prazer momentâneo, é um prazer de vida e de vida eterna. O prazer que o Senhor nos dá é um prazer que vai além daquele momento. É algo que permanece. Meu irmão, minha irmã, nossa dependência de felicidade, ela está muito ligada a coisas e pessoas. Você percebeu? Quando eu te comprar isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu estiver próximo a essas pessoas, se eu conseguir namorar com essa pessoa, eu vou ser feliz. Se eu conquistar essa outra pessoa, eu vou ser feliz. Se eu tiver essa roda de amizade, eu vou ser feliz. Entenda? Olha aí como é, né? Ou seja, pessoas e coisas. Se eu comprar esse carro, se eu comprar essa casa, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo, eu serei mais feliz ainda. Se eu tiver um grande amor, eu vou ser muito feliz. Quantas pessoas tiveram um grande amor e não foram felizes? Quantas pessoas tiveram aquele carro e não foram felizes? Eu via o exemplo, né? O cara estava passando a pé e viu de bicicleta e disse, rapaz, esse sol, se eu tivesse pelo menos uma bicicleta. Aí o cara da bicicleta olhava aquele que passava na moto e dizia assim, meu amigo, eu aqui pedalando, se eu tivesse pelo menos uma moto, facilitaria. Ave Maria, era o suficiente. O cara da moto viu o outro num carro passando e disse assim, olha aqui, meu amigo, se eu tivesse num carro, pelo menos um carro, não precisava ser um carro novo não, bastava ser um carrinho, seria bom demais, eu seria feliz. Aí o outro que estava no carro, que o da moto olhava, ele viu o cara passando num carro desses de luxo, esses carros luxuosos, daquelas marcas famosas, ele disse, se eu tivesse um carrão desse, aí sim eu era feliz. Aí o cara do carrão, sabe o que ele estava pensando dentro dele? Ele vendo aquele trânsito todo e disse assim, meu amigo, se eu tivesse um jato, Aí o bilionário estava passando no jato, olhava aquelas coisas e pessoas e disse assim, como eu queria. Pelo menos está igual aquele que está ali, ó, a pé, podendo entrar na panificadora, etc. Eu tenho que vir um monte de segurança, um monte de gente para fazer isso. Eu queria só ter aquilo ali. Entende a roda da vida? Entende o que eu estou dizendo a você? Você está buscando para ser feliz. Aí depois, quando você conquista, você vê, não foi isso que me trouxe felicidade. Nem foi a bicicleta, nem a moto, nem o carro de luxo, nem o jato, nada disso. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado para que você não foque a sua felicidade nas coisas desse tempo presente. Foca a tua felicidade nas coisas do porvir. Sabe por quê que nada nesse mundo é capaz de saciar nossa sede? Porque só Jesus tem essa água. A água que eu lhe der jorrará como fonte até a vida eterna. Meus irmãos, vou dizer uma coisa. Preste atenção, não estou falando que comprar um carro, viu? Não confunda. Uma casa, fazer uma viagem, seja ruim. Isso é bom, faça. Certo? Agora, mas é momentâneo, é passageiro. Aquela viagem foi maravilhosa, mas acabou com a viagem, não acabou? Ela chega ao fim. Entendeu? O carro novo, ele deixa de ser novo depois que você andar uma semana, é o carro do trivial. Entende? Já a água viva que Jesus tem para nos dar, ela jorra todos os dias, todos os momentos, até a vida eterna. Não tem fim, meu irmão, minha irmã. Você sabe qual é o melhor dia das nossas vidas? O melhor dia das nossas vidas é quando Jesus entra nela. Sabe qual é o melhor dia da minha vida?
é quando Jesus entrou nela. É quando Jesus entrou na minha vida, quando eu permiti que Jesus fosse o Senhor da minha vida. Quando eu permiti mergulhar na fonte, sabe qual é o melhor dia da sua vida? É o dia que você mergulhou na fonte, que é o coração de Jesus. Quando você deixou Jesus jorrar, sabe? Em vez de você ficar mendigando amor de fulano, de cicrano, em vez de você ficar mendigando se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz, você vai dizer assim, eu sou feliz. E aí aprende como São Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho, sem viver na fartura e na penúria. Tendo de sobra ou passando falta. Contentamento. Quando a tua alegria, ela jorra como fonte, não importa se você tem ou se você não tem. Se tem muito ou se tem pouco. Eu sou feliz e grato pelo que tenho. E aí eu sou feliz e grato no meio da enfermidade. Não só na minha saúde. Eu sou feliz e grato no meio da crise financeira, quando está faltando dinheiro até para pagar as contas básicas. E também quando eu estou com abundância. Sou feliz e grato quando nós estamos celebrando brados de alegria. Permaneço feliz e grato quando eu estou derramando lágrimas de dor. Grato. Aquela dor não tira a minha felicidade. Porque a minha felicidade não vem de coisas nem de pessoas. Ela vem de Jesus. Não tira a dor. Mas eu continuo louvando, mesmo na dor. Por que o melhor dia das nossas vidas é quando Jesus entra? Vou te ligar agora. Pega a palavra. Nesse dia acontece uma transformação. Foi assim com a samaritana, que logo após aquele encontro com Jesus, ela saiu imediatamente. O que ela foi fazer? Anunciar Jesus no povoado. Sobre aquele que falara tudo sobre a sua vida. Quando Jesus entra em nossa vida, ele realiza uma transformação tão grande, só que não é de fora, não é o seu cabelo que vai mudar, não é a cor do seu olho que vai mudar. O que vai mudar é de dentro para fora e é muito melhor. Ah, meu irmão, porque não importa se você tem cabelo ou não tem cabelo. Quando a alegria, a transformação vem de dentro para fora, você pode estar até se deteriorando por fora. Por dentro você está restaurado. Por dentro você está forte. Ele nos faz entender que a felicidade nasce do coração, não depende dos fatores externos. Você aprende que não dependerá mais das pessoas estarem olhando para você. Ah, porque ninguém viu, porque ninguém disse. Não tem problema. Sabe, coisas ou situações para serem felizes, você não vai dizer se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Não, a sua felicidade será fonte de água corrente. Você vai estar transbordando na vida das outras pessoas. Pega essa palavra, sabe? Para os que trazem essa fonte jorrando no coração, o que acontece? Sabe daquela passagem que eu comecei dizendo? Tolo, sua vida será ceifada. Aí o outro olhou e disse, meu Deus, Geraldinho, e de que adianta trabalhar, do que adianta fazer isso? Amado, para quem está mergulhado na fonte, para quem bebe desta água viva, a vida deixa de ser um sopro, a vida deixa de ser um fio, e a vida passa a ser eterna. Isso é o mais forte de todos. O encontro é no céu, amado. É no céu. Então eu digo para você que está aqui, amado, amada, a nossa vida, ela é uma vida plena e feliz aqui, mas que é apontada para as coisas da eternidade, que está sempre vibrando, buscando a vida eterna. A vida começa aqui, no que é temporal, ou seja, no que é passageiro, mas ela jorra para a eternidade. O medo da morte não existe, porque saberão que a vida não termina aqui. Sabe, para viver essa realidade, eu venho todos os dias como se fosse o último. Eu digo para vocês, não tenho medo da morte. Se for para combater o bom combate, terminou aqui, Geraldo, terminou, glória a Deus. Quero terminar aqui, combatendo o bom combate. Por quê? Porque eu sei que não termina aqui, apenas começa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para viver essa feliz realidade, ter contentamento e vida plena, é necessário ter uma coisa chamada intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, você jamais vai ter a capacidade de dizer isso daqui que eu estou dizendo para você. Tá certo? Amada, amada, escolhido, escolhida de Deus, intimidade. Ou seja, todos os dias ir à fonte. Todos os dias transbordar. Nós estamos aqui todos os dias. Não importa a batalha, a dificuldade, todos os dias. Porque isso é o que faz a diferença, essa intimidade. E aí, a gente começa a se fortalecer para cuidar da vida espiritual, familiar, profissional, financeira, emocional, afetiva, física. O ponto de partida é a tua vida espiritual. Que você quer começar a melhor fase da sua vida. Quem quer, escreva, eu quero
Você quer começar a melhor fase da sua vida? Fortaleça a sua vida espiritual. Se você estiver bem espiritualmente, você vai transbordar nas outras áreas. Basta ter foco. Porque se você não tiver foco, você não canaliza daqui para lá, não é? Mas se você tiver o foco, você vai fazer o quê? Você vai fazer as coisas fluírem. Você cria um movimento como um rio, que começa a fluir, o rio de água viva, sabe? Meu irmão, minha irmã, coragem, combatente, força, deixa o rio de Deus fluir na sua vida. Se você deixar isso, se você deixar o rio de Deus fluir na tua vida, o que é que vai acontecer? Vai começar a melhor de todas as fases da sua vida. Vai começar o melhor tempo da sua vida. Mesmo no meio de uma dor, mesmo no meio de uma dificuldade, mesmo no meio de uma batalha grande. Porque batalha grande, vitória imensa.